Graça e paz, igreja, boa noite. Peço que abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e versículo 10. Enquanto você abre, o título dessa mensagem é Mergulhando na Graça. Mergulhando na Graça. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e versículo 10. E o texto diz assim: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Hoje é uma noite muito especial, para mim, para o Alisson. O momento da ordenação é algo que nós aguardamos muito, e que nós, como o pastor Hermes muito bem disse, trabalhamos e buscamos com intensidade. E poder viver isso com família, com amigos, com a igreja que nos ama e nos acolhe também, é algo muito especial. E esses que são mais próximos a nós sabem o tanto de dedicação que nós oferecemos a isso. Quanto estudo, quanto oração, perseverança, quantos desafios que vão nos cercando nessa caminhada para chegar até aqui. Mas a grande verdade, irmãos, é que se não fosse a graça de Deus, nós nunca poderíamos dar início a essa vocação, a esse ministério. Eu me lembro, logo que eu fui aprovado no último dos desafios, a última sabatina teológica. Sabatina, para quem não sabe, é quando você entra em uma sala cheia de pastores, os pastores de todo o presbitério de Londrina, e eles te enchem de perguntas, você tem que responder sem vacilar. É simples assim. E pela graça de Deus eu pude ser aprovado, e eu saí de lá com a minha esposa, nós fomos até nossa casa, e ali eu compartilhei com ela algo que o Senhor estava falando no meu coração. Compartilhei com ela o quanto eu havia me dedicado, me preparado, orado, estudado para esse momento, mas que mesmo assim não havia sido o suficiente. Mesmo tendo me preparado e estudado tanto e perseverado, ainda tive os meus momentos de falha, de fraqueza, ainda assim tive os momentos que eu pensei talvez em desistir, mas graças ao Senhor que eu pude então dar início a essa vocação, foi somente pela graça dEle. E eu tenho certeza que você também tem situações assim na sua vida. Conquistas, experiências, lugares que o Senhor te levou, que você olha e percebe que não é pelo seu mérito, que não é pela sua capacidade, que não é pelos seus dons e talentos, mas é puramente pela graça de Deus. Quantas conquistas, quantas coisas que nós olhamos e reconhecemos o Senhor na nossa vida. A graça de Deus, ela é profunda, ela é poderosa, nós dependemos totalmente dela. Eu me lembro também de uma conversa com o reverendo Emerson, um ano atrás. Eu já estava caminhando com a equipe pastoral, fazia mais ou menos uns 2 anos. E diante de todos os desafios que eu pude observar nas reuniões, nas demandas, tudo aquilo que uma igreja como a nossa pressupõe, eu cheguei para o pastor Emerson e falei assim: pastor, como é que faz para lidar, para administrar uma igreja desse tamanho, com todos os desafios e as demandas? Eu nem sei se ele se lembra dessa conversa, mas eu me lembro muito bem. Ele deu uma resposta simples, mas muito profunda. Ele disse: é só pela graça, irmão. É somente pela graça. E aquilo para mim se tornou então um fundamento, uma base na minha caminhada. Nós dependemos totalmente da graça de Deus. Precisamos mergulhar nela, compreender melhor sua profundidade e seu poder em nossa vida. A teologia define a graça como o favor imerecido de Deus. Aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida sem nós merecermos. E na tentativa de entender e explicar a graça, a teologia a separou de 2 formas. Primeiro, a graça comum, que é derramada sobre todas as pessoas, os crentes e os não crentes, aquele que é discípulo de Cristo e às vezes aquele que é ateu. É o que Deus faz por todas as pessoas, é a vida que Deus nos dá, a saúde, a capacidade de criar, de inovar, de produzir, algo que reflete o caráter de Deus, os nossos recursos e assim por diante. É por conta da graça comum, por exemplo, que eu e você podemos, vez ou outra, assistir algum filme, alguma série,
que não tenha sido feita por um cristão, e ainda assim encontrar algum tipo de valor, algum tipo de beleza naquilo, por conta da graça comum. Claro que nos nossos dias tem ficado cada vez mais difícil, não é, irmãos? A Netflix que o diga, não é? Mas ainda assim, quando nós conseguimos encontrar algo assim, é por conta da graça comum de Deus derramado sobre todas as pessoas. Robert Charles Sproul, teólogo calvinista e pastor americano, falando sobre a graça comum, ele diz: Deus manda chuva sobre os justos e os injustos, beneficiando assim tanto um agricultor piedoso quanto um pagão. E a graça comum se estende além da chuva. Pessoas que não têm comunhão com Deus gozam de muitos favores da parte dele. Mudanças nos padrões da vida humana, que ocorrem no passar do tempo, como qualidade de vida, aprimoramentos na área da saúde, melhor segurança, traçam o progresso da graça de Deus através da história. Portanto, essa é a graça comum, aquilo que é derramado sobre todas as pessoas. E a teologia também nos explica o que ela chamou de graça especial, que é aquela graça derramada sobre o povo de Deus, sobre os eleitos, sobre a igreja, sobre mim e sobre você. É a graça que Deus usa para nos salvar. É quando Deus abre nossos olhos para compreender o Evangelho, a obra da cruz realizada pelo Senhor Jesus. É o que nos conduz em santificação, nos faz perseverar até o fim, que nos faz cada dia mais parecidos com Cristo. É a graça especial. Essa é, portanto, a graça de Deus. A graça comum derramada sobre todos. A graça especial é o favor do Senhor derramado sobre todas as pessoas. É Deus fazendo por nós o que nós não merecemos. E isso é ainda mais abundante na vida do povo de Deus. Portanto, sem a graça nada somos, nada temos, nada podemos, nós dependemos totalmente dela. E por isso que nós precisamos, meu irmão e minha irmã, mergulhar cada vez mais nessa doutrina, mergulhar cada vez mais nessa temática, compreendê-la, nos aprofundarmos nela. E esse texto que nós lemos aqui no início, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, vai nos levar para águas mais profundas, quando o assunto é a graça de Deus. A igreja de Corinto enfrentava diversos problemas graves, como divisões, falsos ensinamentos, imoralidade sexual e injustiça. Mas em meio a todos esses problemas que o apóstolo Paulo estava tratando, de repente, ele nos apresenta uma pérola sobre a graça de Deus. Ele começa a falar sobre a graça na vida dele. E nesse texto, Paulo utiliza a palavra graça por 3 vezes. E com isso nos traz 3 grandes ensinamentos a respeito dessa doutrina tão fundamental na nossa vida. E o primeiro grande ensinamento que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto é que a graça nos transforma. Paulo diz no versículo 9 do texto que nós lemos aqui, que ele é o menor dos apóstolos. Diz que nem mesmo ele merece ser chamado de apóstolo. E ele explica o motivo disso. Paulo diz que ele se considera o menor dos apóstolos, pois ele perseguiu a igreja de Deus. Todos os outros apóstolos puderam ali caminhar 3 anos com o Senhor Jesus, participar do surgimento, do nascimento da igreja. Paulo não. Paulo chega depois. E além de chegar depois, o primeiro contato que ele tem com a igreja é através de perseguição. O primeiro contato que ele tem com Jesus, com os discípulos, é através de perseguição. Além de não caminhar com Jesus desde o início, ele começa dessa forma, perseguindo e até mesmo participando de assassinatos de cristãos. Atos capítulo 9, versículo 1, diz que Paulo respirava ameaças e mortes contra os cristãos. E o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, você deve conhecê-lo, comentando sobre esse texto, ele diz: essa expressão, respirando ameaças de morte, literalmente é a mesma para descrever uma fera selvagem, que furiosamente extermina o corpo de uma presa. Na linguagem dos crentes de Damasco, Paulo era um exterminador. Paulo era um monstro acelerado, um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, um tormento na vida dos cristãos primitivos. Por isso, Paulo se considera, então, o menor dos apóstolos, por conta desse início negativo na sua história. Mas, apesar de todos esses pecados e mazelas, ainda assim, Paulo se tornou um apóstolo, pois Deus assim o quis, meu irmão, minha irmã.
Ele diz: pela graça de Deus sou o que sou, a graça me transformou. Deus não quis que Paulo apenas se convertesse, que Paulo apenas recebesse a Jesus e fosse salvo, não. Deus quis ir além, Deus quis que este homem se tornasse um apóstolo. Perceba como a graça de Deus foi além na vida de Paulo. A graça de Deus tinha muito mais para ele. E com isso nós podemos perceber que Deus não quer apenas salvar a minha vida e a sua vida. Deus tem muito mais. Deus não quer apenas que você seja salvo, Deus quer que através da sua vida o nome dele seja glorificado. O Senhor não quer apenas salvar a sua família, o Senhor quer que a sua família seja um exemplo, uma referência para tantas outras. Deus não quer que você apenas prospere para ter com que pagar suas contas. Deus quer que você prospere até o ponto de poder repartir e abençoar outras pessoas. A graça de Deus vai além, irmãos. A graça nos leva muito mais longe do que nós sequer podemos imaginar. A graça transformou Paulo por completo, de um perseguidor para agora um cristão perseguido, de um destruidor do cristianismo para um proclamador do evangelho. A graça o transformou completamente. O transformou em quem ele foi chamado para ser. E a partir de então, Paulo agora passa a ter uma visão equilibrada, uma visão sensata sobre quem ele é. Preste atenção nisso. Paulo diz que ele se considera o menor dos apóstolos. Isso mostra um homem que não pensa mais de si mesmo. Mas, ainda assim, ele sabe que é um apóstolo. Ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. Isso mostra, então, um homem que não pensa menos de si mesmo. Nem mais, nem menos. Paulo tinha uma visão equilibrada, uma visão sensata sobre quem ele era. E isso nós precisamos aprender com ele. Temos, muitas vezes, pessoas que vivem se inferiorizando, que vivem se vitimizando por conta do seu passado, por conta da sua história, por conta de problemas que enfrentou. Então elas vivem cabisbaixas, se arrastando, como se elas fossem reféns das situações negativas que ela vivenciou. Pessoas que vivem pensando menos de si mesmas, sempre olhando para baixo, sempre desanimadas, sempre frustradas. E por outro lado, nós temos pessoas que vivem com um olhar altivo, pessoas orgulhosas, soberbas, que pensam mais de si mesmos, pessoas que pensam que são a última Coca-Cola zero do deserto, não é? Agora o povo só toma Coca zero, então a gente tem que adicionar para o ditado fazer sentido, né? Então, é a mentalidade, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, né? É o espírito do Cristiano Ronaldo: eu sou o melhor, né? E nós temos muitas pessoas que não têm essa visão equilibrada. Ou pensam menos de si mesmas, ou pensam então mais. Paulo não. Paulo tinha uma visão equilibrada, uma visão sensata. Ele sabia quem ele era. Paulo sabia do seu passado, ele não negava. Reconhecia seus erros, mas sabia que a graça o havia redimido. Paulo não negava nem se orgulhava da vida pecaminosa que viveu. Como alguém maduro, Paulo sabia olhar para o seu passado com as lentes da graça de Deus, sem se sentir culpado e condenado, mas sabendo bem de onde ele saiu. Pela graça de Deus sou o que sou, é o que Paulo diz, a graça me transformou. E assim devemos aprender nós a nos enxergar. Pela graça de Deus somos o que somos, pecadores redimidos, pessoas falhas, mas profundamente amadas pelo Senhor. Esse é então o primeiro grande ensinamento que Paulo nos traz aqui nesse texto. E o segundo grande ensinamento, através das palavras que Paulo utilizou, é que nós devemos desfrutar ao máximo da graça de Deus. No versículo 10, Paulo declara que a graça não se tornou vã na vida dele. E o que isso significa? Alguns interpretam esse texto de uma maneira equivocada. Pensam que a graça se torna vã quando nós não cremos em Jesus, quando rejeitamos o Evangelho. Mas não é disso que o autor está falando. Até porque a boa teologia calvinista nos ensina que a graça de Deus ela é irresistível. Quando o Senhor vem para nos salvar, quando Ele abre os nossos olhos, não há o que fazer, meu irmão, minha irmã. Diante da beleza de Cristo, revelada pelo Espírito Santo, o único caminho, a única opção é nos rendermos a Ele.
Paulo mesmo venceu isso, quando na estrada para Damasco, indo atrás de mais perseguição, de repente uma luz brilhou como o sol do meio-dia, mais forte do que o sol ao meio-dia. Cristo se revelou para ele, seus olhos foram abertos, e Paulo então caiu prostrado diante de Jesus. Portanto, esse texto não está falando de salvação. A graça se tornar vã não tem a ver com nós rejeitarmos a Cristo, negarmos a Ele. Como eu disse, a graça ela é irresistível. Não que seja uma imposição do Senhor, mas que diante da revelação de Cristo, da sua maravilhosa graça, diante da obra poderosa dele na cruz, quando compreendemos isso, não há outro caminho senão a rendição total. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, se não tem a ver com salvação, é que a graça não se tornou vã na vida dele, porque tudo aquilo que Paulo poderia desfrutar da graça, ele desfrutou. Ele aproveitou ao máximo. Tudo aquilo que Deus tinha para oferecer a este homem, ele aproveitou. Ele foi até o fim. Ele desfrutou de absolutamente tudo. Por isso a graça não foi vã. E aqui eu quero utilizar de um exemplo que está muito vívido na minha memória, que é o exemplo do casamento. Eu me casei faz alguns meses, e quando você vai em um casamento, você sabe muito bem que na festa tem aquele banquete maravilhoso, não é? E quando você chega na festa, a primeira parte do banquete que já está disponível é a mesa de frios, não é? E a mesa de frios ela é maravilhosa, já nos encanta. Aqueles vários queijos, aquele queijo brie com mel que minha esposa ama, salaminho, queijinho, aquele patê, torradinho, é uma delícia, não é? E nós já fazemos aquele pratão abençoado. Mas ninguém, depois de comer a mesa de frios, de desfrutar dessa parte do banquete, levanta da mesa, vira as costas e vai embora. Por quê? Porque apesar de ser maravilhoso, melhor ainda está por vir. Vai vir o jantar. Aquele filé mignon vermelho, que a carne tem que ser mal passada, não é? Aquele risoto delicioso, aquela salada Caesar, aquele rondelli de presunto e queijo, vai até salivando, não é? E não acabou não, depois disso ainda tem a sobremesa, um bolo, um cheesecake, os docinhos. O banquete é maravilhoso, tem muito mais para desfrutarmos do que apenas a mesa de frios. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ao se referir que a graça não se tornou vã na vida dele, é que Paulo não parou na mesa de frios. Paulo desfrutou desse banquete até o final. Paulo foi para o jantar, foi para a sobremesa, Paulo aproveitou tudo aquilo que Deus tinha para derramar sobre a vida dele. Agora, a pergunta que fica para o meu e para o seu coração é se nós estamos desfrutando de tudo isso que a graça de Deus tem para nos oferecer. Deus tem muito mais graça para derramar sobre a nossa vida e nós muitas vezes desperdiçamos. Richard Foster, um pastor e teólogo americano, ele diz que existem meios através dos quais Deus derrama graça sobre a nossa vida. Ele chama isso de disciplinas espirituais. Essas disciplinas são, por exemplo, a oração, a leitura bíblica, o jejum. E dentre outras disciplinas, uma das quais ele destaca é a disciplina do estudo. O estudo da palavra de Deus é uma forma através da qual Deus derrama graça sobre nós. Mas muitas vezes nós desperdiçamos as oportunidades de receber a graça de Deus dessa forma. Aqui na Igreja Central, nós temos, por exemplo, vários cursos. Nós temos os cursos de integração, nós temos os cursos do Trilho da Fé, nós temos os cursos do Ministério Família, para que você aprenda a cuidar da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, vida emocional, suas finanças, para você aprender mais sobre teologia, por exemplo. Nós temos o Internes, que é um curso próprio de teologia. Nós deveríamos fazer pelo menos um curso desses por ano, meus irmãos. Nós deveríamos aproveitar mais dessas oportunidades, desses meios, através dos quais Deus derrama graça sobre a nossa vida. Porque senão nós vamos enfrentando desafios nas mais diversas áreas e não sabemos como lidar. E faltam ferramentas, faltam princípios, falta conhecermos a palavra de Deus, falta termos recebido a graça do Senhor através deste meio que Ele já nos deu, que é o estudo. Nós vamos atropelando as coisas, piorando tudo, porque estamos desperdiçando as formas que Deus tem para derramar graça sobre a mim e sobre a sua vida. Nós estamos parando na mesa de frios. Paulo não. Paulo declara,
a graça de Deus não foi vã em minha vida, eu desfrutei de tudo. E a consequência de Paulo ter desfrutado de tudo, desfrutado ao máximo da graça de Deus, nos leva então ao terceiro e grande ensinamento que Paulo nos traz dentro desse texto, que é o fato de que a graça te leva ao extraordinário. Na vida de Paulo, a graça de Deus não foi vã, e por isso ele conseguiu trabalhar mais do que todos os apóstolos, mas não ele faz questão de frisar a graça de Deus com ele. Isso está no final do versículo 10 do texto que nós lemos. Paulo, como eu já disse, ele possui uma visão sensata sobre ele mesmo. Ele foi sincero ao dizer que se considerava o menor dos apóstolos, pois ele perseguiu a igreja de Deus. E agora Paulo também está sendo sincero e honesto ao dizer que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. E ele tinha razão ao dizer isso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 28, Paulo descreve um pouco do que ele fez pelo Senhor Jesus. E ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, quando ele diz que trabalhou mais do que os outros, não é que os outros trabalharam pouco, pelo contrário, os outros apóstolos trabalharam muito, até o ponto de entregarem sua vida por Jesus, foram mortos pelo Evangelho. O que Paulo está dizendo é que ele foi além, é que Paulo chegou ao extraordinário, Paulo conseguiu trabalhar muito mais pela graça de Deus que operou na vida dele. Paulo chegou a fazer mais do que todos os apóstolos, mas não ele, a graça de Deus com ele. O passado de Paulo não limitou aquilo que Deus poderia fazer através dele. Lembre disso, Paulo chegou depois e ainda chegou perseguindo. Ele poderia ter ficado se vitimizando por conta desse passado. Eu perdi a oportunidade. Eu não caminhei com Jesus aqueles 3 anos. Eu não vi tantas coisas, igual os outros apóstolos. Eu ainda persegui a igreja, que vergonha. Eu ainda fiz mal para os meus irmãos. Não, Paulo não ficou preso a isso. Paulo, através da graça de Deus, foi muito além. Isso nos mostra, meu irmão, minha irmã, que os nossos fracassos, o nosso passado talvez sombrio, não limitam aquilo que podemos fazer em Deus, pois não é pela nossa força, é pela graça de Deus. É Ele operando em nós. A graça pode nos levar a feitos extraordinários para o Senhor. Não limite aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Quem sabe você tenha medo de se casar e constituir uma família, pois o casamento dos seus pais foi um fracasso. Quem sabe sua família tem um histórico, muitos divórcios, você carrega esse medo, carrega este peso. Comigo não vai ser diferente, porque sempre foi assim na minha família. Você carrega isso nas suas costas. Quem sabe você tenha medo de abrir sua empresa, porque já tentou uma vez e não deu certo. Quem sabe você tenha medo de liderar uma célula ou assumir algum compromisso ministerial, porque no passado você cometeu pecados terríveis. Deixa eu te falar algo. As nossas limitações, o nosso passado, o nosso histórico, os nossos fracassos, nada disso limita o que a graça de Deus pode fazer em nossa vida. Pois não é por nós, eu quero frisar isso no meu e no seu coração, é pela graça de Deus atuando em nós. Aleluia. Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos, pois eu persegui a igreja, mas mesmo assim eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, porque a graça de Deus era comigo. Não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida através da graça. A graça, ela é muito maior, ela é muito mais profunda. A graça de Deus pode nos levar a fazer feitos extraordinários, independente do meu e do seu passado. Já caminhando para a conclusão, nós precisamos entender isso, que o mar de graça que o Senhor tem para nós é mais profundo, ele é mais largo,
Existe muito mais para vivermos em Deus. Paulo nos mostra isso através da própria vida dele. Por isso, não desperdice, não deixe a graça de Deus se tornar vã na sua vida. Não pare na mesa de frios, meu irmão, minha irmã, vá além. Deus tem um banquete de graça para mim e para a sua vida. Desfrute o máximo que você puder dela, mergulhe dentro dela. Nós podemos encontrar essa graça diante de Deus, no trono da graça. Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu me lembro, certa vez, quando diante dos desafios da vida, diante daquilo que precisamos enfrentar todos os dias, o Senhor falou algo ao meu coração, Ele ministrou a minha vida dizendo que enquanto eu permanecesse prostrado aos pés dEle, Ele permaneceria de pé sobre a minha vida. E é isso que nós precisamos para enfrentar qualquer desafio. É o Senhor com as mãos estendidas sobre nós, derramando a sua graça, nos abençoando, nos fortalecendo, nos guiando, nos perdoando. Isso é a graça de Deus derramada sobre mim e derramada sobre você. Isso é o Senhor nos sustentando nos mais diversos desafios. Eu não sei qual tem sido a sua luta, qual tem sido a sua dificuldade, onde é que você precisa de uma graça especial do Senhor. Mas eu sei que diante dEle, nós encontramos graça que nos socorre em toda necessidade, graça que vem sobre nós em tempo oportuno. E não se espante se você não está percebendo o Senhor na sua vida, se você não tem visto muitos sinais, porque mesmo no silêncio, Ele continua derramando graça. Mesmo quando não vemos, Ele continua derramando graça. Mesmo quando não percebemos, Ele continua ali, nos sustentando.